Vai falar de Corinthians. Quem que tá lá no Corinthians? Renato Peters. Renato Peters, como é que tá o clima aí? O pessoal já conseguiu virar a chavinha da eliminação da Libertadores e já pensar na final do Paulistão? Um abraço, meu amigo. Salve, salve, Fredito, para quem está acompanhando o Globo Esporte. O clima são dois, né? Primeiro, um calor danado aqui, estamos na graça de Nossa Senhora do Protetor Solar. E o outro, realmente, o clima é de expectativa para esse Corinthians. O técnico Ramon Dias fez o treino hoje pela manhã, conseguiu trabalhar com todos os seus jogadores. Deve manter a mesma escalação que enfrentou o Barcelona de Guayaquil, com a diferença do Andileri. Gostou, Fredito? Andileri na lateral, o argentino, que não estava inscrito na Libertadores. O clima é o seguinte, o time vem de um esforço físico e mental muito grande, Fred. Foram 4 partidas de decisão na Libertadores, também as quartas e as semifinais do Paulista. Então isso pesa muito, tanto na cabeça quanto no corpo, né? Não, eu imagino, Peters. Inclusive, a próxima pergunta é como é que vai estar a cabeça do Depay, né? Ele foi convocado, é isso? Eu tô até aqui em homenagem aqui à convocação do Depay. É isso? Agora bidou na Holanda o Depay? Pois é, o Depay foi convocado alguns dias atrás. O técnico da seleção holandesa veio até aqui, veio ao CT, foi a um jogo do Corinthians e ele está convocado para a Liga das Nações para enfrentar a Espanha. E olha só, uma informação sobre o Depay, que eu ouvi lá na Arena do Corinthians e aqui também na porta. Muitos torcedores estão pegando no pé do holandês, achando que ele, por estar ganhando muito dinheiro, pode jogar muito mais. Eu vi reclamações lá na Arena e aqui na porta, ou seja, a torcida está pegando no pé do holandês. Fred. Nós, Lili, vamos do lado do Corinthians agora, certo, Mari? Sim. Porque ouvimos tudo de Palmeiras e agora tem o Corinthians se preparando também para essa super decisão, Lili. Pois é, e acabou há pouco o treinamento desta sexta-feira. Inclusive, os jogadores estão deixando agora o CT Joaquim Grava. Eu estou batendo o olho ali porque o pessoal está tirando foto para ver quem que está deixando aqui o treinamento, tá? Mas vamos lá, são só 2 dias de preparo. Ontem o Corinthians fez apenas aquele regenerativo, né? Recuperação muscular. Treinou na manhã de hoje, treina amanhã e já fica concentrado aqui no CT para o jogo de domingo. Jogo muito importante que o torcedor fica naquela dúvida, né? Será que o Garro vai entrar em campo? Ele que já vem sofrendo com esse problema no joelho, né? Desde julho do ano passado, não tem um tempo de recuperação. A questão é, eu conversei com uma pessoa aqui de dentro do clube, a informação é que até o último minuto, até amanhã, finalzinho da tarde, o Departamento Médico e Comissão Técnica estarão conversando, porque mesmo que ele não apareça no treinamento de amanhã, por exemplo, isso não quer dizer que ele não vá jogar, tá? Porque no último treino, antes de enfrentar o Barcelona de Guayaquil, ele também não treinou em campo, mas depois entrou entre os titulares. Há esse desgaste aí em relação ao Garro, porque o substituto imediato dele, o Igor Coronado, segue no departamento médico. A expectativa aí é que ele esteja apto a jogar na segunda parte desse duelo final, tá? Que seria só no dia 27 de março, lá na Neoquímica Arena. Então a gente aguarda também para ver a situação do Yuri Alberto, do trauma no tornozelo, se ele está 100% para jogar também esse derby. Tão importante só por ser um clássico, mais ainda porque o Corinthians, eliminado aí na pré-Libertadores, precisa retomar a confiança e mostrar para a torcida que será uma boa temporada. Para isso, vamos ouvir Félix Torres e Castilho, eles falaram aí sobre esse grande duelo. A gente tem que já pensar no jogo do domingo. O futebol é assim, né? O futebol te dá revanche e a gente tem que está focado no que vai ser uma final e a gente pode conseguir uma coisa importante. Eu acho que uma final e sendo Palmeiras não tem cansaço, não tem excusa, não tem nada. Não é, se o jogo fosse amanhã, a gente está pronta para jogar amanhã. Prontos para jogar, né? Por falar nisso, Memphis Depay, como vocês falaram na primeira entrada, e repito agora, né? Foi convocado para a seleção holandesa. Isso vai acontecer nesse espaço entre o primeiro e o segundo jogo dessa grande final. Corinthians também deve não contar com outros jogadores, entre eles o Romero. Mas aí eles voltam, tudo pronto para encarar o Palmeiras no dia 27 na Neoquímica Arena. Mas essa primeira parte tem que fazer a lição de casa, construir um placar favorável para o jogo da volta, amigos. A lição fora de casa, né? É o que a gente estava aqui pensando ali nas estratégias também que o Corinthians pode ter exatamente por ter o trunfo de decidir na sua casa. As duas têm que ficar com a gente, hein? Elas vão ficar. Tá bom. Não vão fugir, não. Eu menti pra Vitória no WhatsApp, falei que ela ia ficar livre. Não vai nada.
Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, 14 jogos, 6 vitórias do Palmeiras, 4 empates, 4 vitórias do Corinthians. A última foi em 2019. Então, com o retrospecto do Abel Ferreira, tá tudo safe, né? Verdade. Não tem como a Vitória trouxe pra gente na entrada ao vivo dela. Os gols do Palmeiras, 18, do Corinthians, 13. E essa última vitória foi o título do Corinthians conquistado, né, nos pênaltis, mas foi uma vitória por 1-0. O Palmeiras venceu o primeiro jogo na Neoquímica, o Corinthians devolveu e nos pênaltis conquistou ali a vitória e foi o último título. Primeiro, a arbitragem. O que vocês acharam dos nomes? Klaus e Candansan. O Jailson adorou aqui, ele tava dando risada. Por quê? Falando com o Breler Gostou ou não? Não, o Candansan, a gente já tinha falado sobre isso. A gente tinha falado aqui, quando tava a Renata, a gente falou, os dois melhores nomes. Ela falou Edna, Candansan, Klaus, o que tava no a Daiane. Daiane, pelo tamanho e pelo momento. É que no caso do Klaus... Exatamente, é aí que pega. O que pega, Gilson? A torcida do Corinthians não fica feliz com o Klaus apitando. Mas né, alguém cara? fica feliz com alguma coisa? Com algum nome? Não, mas tem... Enfim, a torcida do Corinthians já pega lá, Rafael Klaus, vai apitar lá o primeiro jogo no Allianz. A torcida do Corinthians já fica... Porque no jogo da primeira fase da competição, foi aquela polêmica expulsão do Yuri Alberto, teve o pênalti marcado em cima do Estevão também. Então, assim, também foi um jogo com arbitragem discutível. Apesar de a gente, acho que no dia seguinte, ter entendido aqui que o Klaus apitou que tinha que apitar. Sim. Que as decisões foram corretas. É questão de torcedor, assim, né? Isso, torcedor. O Candansan a gente já sabia, a gente já tinha falado aqui. Porque eu esqueço sempre o nome do Candansan, né? Desculpa até, mas eu sempre esqueço. Mateus. Mas você falou o novo lá do... Mateus. Não, sim, mas eu sempre falo o novo lá da Federação Paulista, que ele tá se destacando. E que o Gil ficou bravo, porque o Zé Ivaldo daquela... O Gil... É que o Gil tava irritado. Que o Gil tava Mas ele tinha que expulsar o Zé Ivaldo mesmo. E tava irritado com outro lance do Carrilho no Isso, que não tinha nada a ver com o Candansan. Não tinha nada a ver, exatamente. Ali não tinha... E o Gil reconheceu. Ele apitou bem, tirando esse lance. Ele se sentiu prejudicado, mas o árbitro precisava ser foi correto. Mesmo. E ali não precisava nem de VAR. Não. Ali não precisava nem de VAR. Ele teve que ir ao VAR, mas não precisava, porque a entrada do Zé Ivaldo no Yuri Alberto foi qualquer coisa. Mas os dois melhores foram escolhidos? Os dois melhores árbitros? Mas esse é meu medo, por exemplo. A gente tá aqui, sexta-feira, prévia do Clássico, e a gente abriu, óbvio, acabou de sair a notícia, e a gente está falando sobre a questão da arbitragem. O fato de o primeiro jogo ser o Klaus, se é sabido pra gente que é um problema pro Corinthians, é sabido pelo Corinthians que é um problema pro Corinthians. A gente pode ter um jogo chato em que o jogador... O cara, eu ia falar um peteleco, mas peteleco dá expulsão agora. Mas que se espirra um do lado, é aquela coisa de bolinho no árbitro, aquele jogo de todo mundo fazendo a pressão. Eu acho que nesse sentido é uma vantagem ser o Klaus pelo fato dele ser mais experiente. Eu digo pela qualidade do jogo, assim. Não necessariamente se isso vai influenciar ou não pela experiência do árbitro. Mas vai ser esse o perfil de jogo? Reclama, vai no árbitro, ganha na conversa. Vai ser isso? O Corinthians vai tentar levar para o segundo, né? E a expectativa é essa. Numa final entre dois rivais, o árbitro também já sabe que vai ter trabalho. Independentemente se tem rejeição ou não, o Klaus tem experiência suficiente para saber que tem pressão, que tem um ambiente que vai ser muito pesado, porque a gente viu o Corinthians em clássicos, faltou bola, mas em termos ali de jogadores no ouvido da arbitragem o tempo inteiro. O Memphis, então, nem se fala. Todo jogo... muita conversa com a arbitragem, muita resenha. Então, é um jogador que o Klaus sabe como vai ter de levar. E do lado do Palmeiras também tem gritaria, tem um banco que é sempre muito ativo, tem Abel Ferreira, os auxiliares. Então, é um jogo complicado para qualquer árbitro. O ponto o Corinthians precisa entender que, independentemente de jogar ali com... Quem sabe o Corinthians finalmente entre com o espírito de Libertadores para esse jogo, sabendo da rivalidade, o que não ocorreu quando precisava de fato, mas precisa jogar... com espírito de derby. Mas precisa jogar mais bola também. Não pode ser só na entrega, no ar. Mas não é melhor ele só sobreviver ao primeiro jogo? Mas para sobreviver, tu precisa jogar. E aí, contra um time como o Palmeiras, que tem o gramado a seu favor, a velocidade do jogo que é diferente e específica no sintético, e que sabe usar muito bem o fator casa, o Palmeiras, nesse tricampeonato, a grande meta da comissão era fazer a melhor campanha para decidir sempre no Allianz, porque sabe como o Allianz é um ambiente muito favorável para o Palmeiras. Dessa vez é diferente. Então, o Palmeiras estará muito mobilizado para construir uma grande vantagem nesse primeiro jogo. Então, não vai sobreviver
só na base de parar o jogo, de fazer falta, de conversar com a arbitragem, terá de jogar, não digo um pouco mais, terá de jogar bola. O que faltou e muito pro Corinthians nesses jogos da Libertadores. Mas acho que É isso aí, torcida corintiana. Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso timão. Tem muitas informações acontecendo, né? O Corinthians aí irá enfrentar o Palmeiras, né, no primeiro jogo, né, da final do Paulistão, em busca dessa grande vitória. Vou falar um negócio pra vocês, se o Corinthians conseguir pelo menos empatar lá no Allianz Parque, já é um excelente resultado, né, para o timão conseguir, né, esse título inédito com o apoio do nosso torcedor, né? Um jogo assim que será muito difícil. O Palmeiras é uma equipe muito bem treinada pelo técnico Abel Ferreira, só que eu estou muito confiante. Vamos torcer para que o Coringão consiga esse excelente resultado e traga esse título inédito, porque o Corinthians está precisando de títulos para dar aquele upgrade, né, para dar aquela confiança para os jogadores lá do Corinthians, né, como Memphis Depay, Yuri Alberto e companhia. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês. E agora, falando sobre o Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa aí do Corinthians poder formalizar uma proposta oficial pagando apenas o salário do Roberto Firmino, que já se diz várias vezes, né, já disse que é corintiano, jogador ficará livre no mercado a qualquer momento e abrirá uma janela extra aí, e sendo assim a diretoria acredita que poderá formalizar uma proposta oficial para o Roberto Firmino. Então essa informação de agora, amigas e amigos, por isso que eu sempre peço para vocês, eu quero saber o que vocês acham de ver o Firmino com a camisa do Timão. Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!